E aí, eu sou Alexandre Matias e esse é o segundo Central Westward, esse videocast, se é que eu posso chamar isso, eu não sei qual é o nome desse formato audiovisual, mas enfim. Todo fim de episódio da terceira temporada de Westworld eu vou dissecar o episódio aqui para falar tanto das referências quanto das citações e também teorizar sobre o que pode estar acontecendo com a série. Ainda estou em fase de teste, inclusive esses dois primeiros programas é, foram gravados depois, bem depois dos dois primeiros episódios terem passado. Eles começa, eu acho que a gente começa aí para valer com esse Central Westward a partir do terceiro episódio, que vai passar nesse domingo, dia 29 de março. É, e aí com isso também, essa fase de teste, esse momento beta, que aconteceu é que eu acabei misturando as coisas. Então peço desculpas porque eu descrevi a cena em que o Bernard volta para Westworld e encontra o Stubbs e ao mesmo tempo descobre que a Maeve está fora do parque, e o momento em que a própria Maeve consegue que um robô invada um determinado lugar que a gente não sabe onde é e sequestra a pérola dela, né? Aquela bolinha ali que concentra todas as informações sobre os anfitriões, né? Cada anfitrião, melhor dizendo. Isso tudo acontece no episódio 2 e eu acabei de esquecer quando a Dolores é desmascarada, né, no final do episódio um, quando ela tá com o Liam, que é um dos executivos que toca a tal da empresa Insight, e o segurança do Liam se liga que tem alguma armação, essa Dolores aí, que o nome dela acho que é Laura, não lembro, ela usa esse outro nome para se passar por uma outra pessoa a ponto de se aproximar do cabeça da empresa Insight. E o cara saca que essa aproximação tem alguma coisa, o cara é um segurança, afinal de contas, mas a própria Dolores entendeu que o cara descobrir que ela estava se infiltrando fazia parte do plano dela, e ela consegue matar o cara e substituí-lo por um outro robô, né, um outro anfitrião, host, que ela conseguiu tirar de Westworld, né? Uma das 5 bolinhas que ela trouxe, uma das 5 pérolas, né, para usar o nome referido na série, que ela trouxe quando consegue fugir de Westworld. Esse episódio, o segundo episódio, então já isso aí foi a confusão que eu fiz, né? E aí também só para recapitular o final do primeiro episódio, então quer dizer que a gente já tem 3 anfitriões que fugiram do parque com novos corpos nesse novo universo que eu acho que é uma simulação, como eu comentei no primeiro programa. A própria Dolores, que reconstruiu o seu próprio corpo. O Bernard, né, tem que contar ele como o quarto, que ele volta para Westworld, mas ele também é capturado pela Dolores. Então temos o Bernard, tem alguém habitando o corpo da Tessa, como acionista da Delos, e alguém habitando o corpo do segurança do Liam. Ou seja, Bernard está fora, né? Quer dizer, a Dolores está fora, porque ela trouxe as 4 pérolas de Westworld, e aí você tem 3 anfitriões que já estão no mundo pós-rebelião dos robôs de Westworld, já estão soltos na nossa realidade, fora do parque temático, com outros anfitriões, né, a casca de outros robôs. Né. A gente não sabe ainda quem são. Como eu falei, eu suspeito principalmente a partir de um momento, ele tem uma conversa com a Dolores, com a Tessa, justamente que ela fala, se acostuma com esse teu novo corpo. É, e ela fala de uma forma muito meiga, muito simpática, muito ao contrário do que ela parece ser, né? Que ela tem toda uma coisa de que,
todo o texto da Dolores nesses dois primeiros episódios, principalmente no primeiro episódio, né, quando ela aparece, é um texto de uma guerreira, né, de uma general de um exército. Ela o tempo todo fala em liderar uma revolução, em suplantar a sua espécie, então tem todo um... Ela não está querendo vingança, ela está querendo criar uma nova espécie. E quando ela conversa com o anfitrião que está dentro da testa, ela é muito doce, né? O que levou muita gente a acreditar que talvez fosse a filha da Maeve que pudesse estar ali. Mas ao mesmo tempo a filha da Maeve não teria tanto motivo para se tornar tão próxima da Dolores, né? Para ter esse vínculo. A forma como a Dolores trataria ela seria natural, porque a Dolores teria um cuidado por ser uma criança, né? Filha da Maeve, que ela conhece. Mas a criança poder confiar na Dolores era um risco muito grande que ela ia ter que correr, principalmente porque essa personagem iria se passar como uma executiva da Delos. E aí o que leva a crer que ela está falando com o pai dela, que é o único outro personagem. Tem o Ted também, o próprio Ted, mas o Ted fica em Westworld, pelo menos é o que dá a entender. Pode ser que o Ted reapareça. Mas a forma como ela lida com esse anfitrião que está no corpo da executiva da Delos não é propriamente uma forma amorosa. Se fosse o Ted, ela talvez fosse mais direta, mas é uma forma de carinho, de cuidado, como ela fazia com o próprio pai, né? Toda a narrativa da Dolores sempre tinha um momento que ela voltava para o pai e ela era muito cuidadosa com o pai. Né? Tinha todo o pai, inclusive, que é o primeiro defeito que dá em Westworld, logo na primeira temporada, né? Toda aquela coisa do pai ficar travado e a mosca ficar passando por cima dele. Mas antes disso tinha todo um jeito como a Dolores tratava o próprio pai. O que leva a crer que Peter Abernathy está dentro do nosso mundo, junto com alguém que poderia ser o segurança do Liam, que é esse executivo da Insight. Não vou lembrar o nome do personagem do executivo, mas muita gente acha que pode ser alguém do bando do Hector. Muita gente gostou até ser o próprio Hector, né? Mas a gente viu que o Hector está preso numa nova narrativa, e aí sim vamos falar do segundo episódio, que chama The Winter Line, e começa na Segunda Guerra Mundial, no norte da Itália, num momento em que os nazistas estão invadindo uma cidadezinha no interior da Itália. E a gente descobre que tanto a Maeve quanto o Hector eles estão nessa realidade, só que a Maeve percebe que ela tá fora, né? Ela acorda já ciente de que ela não está no mundo de verdade. Aos poucos ela começa a perceber, e aí tem um momento que ela tenta parar os nazistas, né? Como ela tinha conseguido parar as outras pessoas, porque ela ganha aqueles superpoderes naquela oficina lá. Como é que é o nome? The Forge. É isso? Acho que é. Que é o lugar em que os robôs voltam depois que eles saem dos parques para serem remendados, né? São reprogramados, enfim, é uma espécie de uma oficina de robô. E quando ela está saindo do parque no final da segunda temporada, ela tem os seus poderes calibrados a ponto pelos mecânicos Félix e Sylvester, né? Félix e Sylvester são nomes de dois gatos. Sylvester em português é o Frajola. O gato Félix e o Frajola são os nomes dos dois mecânicos que acabam ajudando a Maeve a sair de Westworld. E eles calibram uma série de qualidades, né, que você consegue mexer, tipo, se o robô consegue ser mais audaz, mais inteligente, mais esperto, e a Maeve está com tudo meio no talo, né? Só que ela não consegue parar os outros robôs, como aconteceu no final da segunda temporada, e ela percebe que tem alguma coisa errada. Ela encontra inclusive o personagem do Hector, o Rodrigo Santoro, que está ótimo como sempre. O Rodrigo Santoro, um grande ator, né? Isso aí não tem o que falar, mas ele se encontrou em Westworld. Eu acho que
É o melhor papel dele desde que ele saiu do Brasil, né? Depois que ele parou de fazer produções aqui no país. Ele fez um monte de coisa legal, tem mostrado serviço, mas eu acho que o Hector de Westworld, ele tá realmente tirando onda e tem uma frase ótima que ele fala em italiano, que vou matar você, seu nazista, filho da puta. Não lembro qual é a frase certinho, mas grande momento do Rodrigo Santoro aí, nesse segundo episódio da terceira temporada. E ela encontra o Hector e percebe que o Hector não lembra dela e que é isso, tá vivendo uma outra narrativa e ela se mata, né? Ela pega uma arma e se mata ao entender que ela tá só revivendo uma história de novo e ela acorda nesse momento lá no tal do Ford e sem entender direito como tá. Ela encontra, inclusive, ela consegue encontrar os dois mecânicos que a encontram, o Félix e o Sylvester, e eles não reagem como se eles tivessem a reconhecido, que é uma coisa meio estranha. E aí ela, ela não consegue entender direito o que está acontecendo, e aí num dado momento alguns seguranças percebem que ela tá fazendo alguma coisa errada, né? Que tipo, não, essa robô aí não podia estar fazendo isso, só que num dado momento aparece ninguém menos que o Lee, que era o contador de histórias principal, o principal escritor das narrativas nas duas primeiras temporadas, um cara que a gente achou que tivesse morrido, e ele aparece do nada e salva a Maeve desses dois cientistas que estão achando que ela está fazendo algo de errado. E como ele tem essa hierarquia, ele vai lá, manda os caras pararem, conversa com ela e e aí num dado momento ele explica para ela, não, na verdade ela percebe que o Lee trava. E ao travar, ela consegue entender que inclusive aquele backstage dos parques, que é onde os robôs estão sendo levados para serem consertados, é uma realidade fictícia, é uma realidade virtual. Então volto ao papo do primeiro episódio, justamente a questão da simulação dentro de uma simulação. Inception. De novo, um sonho dentro de um sonho. Os irmãos Nolan, né, mais o Jonathan, né, que é o dono da história, que é o produtor da série e o roteirista, volta ao ponto do filme que ele escreveu com o irmão Christopher, A Origem, que eu comentei no programa anterior. A gente pode ver camadas e camadas de simulação nos próximos episódios. Né? Não só que o mundo onde a Dolores está habitando hoje é uma simulação também, como ele pode estar dentro de uma outra simulação ainda. Talvez, e aí tem muito a ver com o que eu comentei ontem, né, que é o tal do Roboão. Eu não vou falar o nome em português, né, em vez de falar Roboão. Enfim, sempre confundo o nome, então eu prefiro chamar de Roboão. Acho um nome sonoro. O Roboão, que é aquela inteligência artificial que controla o mundo e que cria essa circunferência de que seria o mundo perfeito, sem nenhuma divergência, sem nenhuma coisa que pudesse fugir do controle do sistema, ele pode ser a inteligência artificial que comanda essa outra simulação, que abarca todos os parques temáticos. Então é como se tivesse uma outra simulação dentro de uma outra simulação. E talvez tenham outras ainda. Na verdade, tinha uma outra questão que a gente pode ver a partir dessa série, dessa temporada, que é o fato de que talvez a brincadeira agora não sejam timelines, não sejam isso aconteceu antes daquilo, isso aconteceu na mesma época que aquilo. A diferença agora é justamente realidades uma dentro da outra. Talvez a gente esteja já sendo apresentado, como foi nas duas outras temporadas, a momentos de realidades diferentes. E essa sensação que a gente tem, principalmente com algumas imagens apareceram antes, do confronto entre a Dolores e a Maeve,
que parece ser o grande encontro da temporada, talvez seja só uma primeira parte. Isso, de repente, esse grande encontro pode acontecer nesse próximo episódio já. E mostrar pra gente que, tipo, não, tem outras camadas aí. É bem interessante isso, e ao mesmo tempo o Lee ensina como dominar essa nova realidade. Ele joga para os dois mesmos mecânicos que estavam desconfiados da Maeve, ele joga uma questão para eles que é a raiz quadrada de menos um. É uma questão matemática de fato, isso realmente não tem uma solução lógica e é um motivo de discussão. Tem um nome essa equação, não vou lembrar agora. Na próxima eu trago uma bula e fico lendo aqui. Mas por enquanto vamos aqui no improv e vamos nessa. E os robôs começam a discutir sobre essa teoria e eles se distraem da própria realidade. E o Lee pega um busto de uma estátua que está ali próximo e o busto para, porque os robôs estão fora daquela realidade, discutindo outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Então ele explica para a Maeve, e ela vai colocar isso em prática depois, como travar a realidade, basicamente sobrecarregando o sistema de coisas que eles não tá preparado para lidar. E aí depois quando eles voltam pro mundo da guerra, né, chama exatamente esse, War World, que por outro lado deve ser um mundo bem interessante, né, você poder matar nazista, né, é muito mais legal do que o próprio Westworld, mas enfim, né, isso é coisa para bilionário, não é o meu caso. Ela consegue, porque toda a história do que acontece no War World é porque tem alguém que está carregando um mapa que entregaria os planos de invasão nazista da Itália. E essa pessoa é descoberta e é considerada traidora e é executada, segundo a história original. Só que a Maeve consegue antecipar isso e coloca esse mapa no bolso de todas as pessoas que estão nessa cena. E aí ela cria uma situação em que todos tiram o mapa do bolso e ao mesmo tempo todos são traidores. E isso dá um bug no sistema, trava tudo e ela consegue fugir tranquilamente. Ela e o Lee não levam o Hector, mas conseguem escapar. E ela escapa para encontrar um cara chamado Sirac. Tem um prenônimo que eu não vou lembrar agora, mas ele é conhecido por esse nome, que é o personagem do Vincent Cassel, que ainda está muito ambíguo, saca? Teoricamente, ele fala que é o cara que está controlando isso, teoricamente ele é o acionista principal executivo da Insight, ele é o cara que sabe exatamente o que é o Roboão e como o Roboão funciona. Ele tenta usar essa tecnologia para justamente manter o mundo perfeito e tenta mapear justamente essas divergências que começam a acontecer. Dolores e Maeve saem de Westworld mais ou menos ao mesmo tempo, no mesmo incidente. E é uma das divergências que ele capta. E ele acha que a principal divergência era a saída da Maeve, mas depois ele descobre que não, a saída da Dolores foi muito maior. Ele consegue chamar a Maeve para o universo dele, né, para aquela realidade, e consegue convencê-la que ela tem que confrontar a Dolores para conseguir, enfim, a única coisa que a Maeve realmente quer, se reencontrar com a filha dela. E ele consegue convencê-la disso, que ele inclusive usa um botão que consegue travar a própria Maeve, ele sabe, né, por ter esse conhecimento vindo da tal da máquina, ele consegue entender que a Maeve vai tentar atacá-lo, como ela faz, ela pega uma faca que está ali em cima da mesa e tenta, ele vai lá e consegue travar ela em cima da hora e fala que ela tem que ser convencida disso, que ele não vai fazer ela enfrentar a Dolores mandada, ela vai entender a importância daquilo. É um personagem
dúbio. O tempo todo ele é dúbio e a gente tende a acreditar que ele é o vilão. O fato, principalmente dele ser o antagonista da Dolores. Tudo faz entender que ele é o vilão. Mas não custa lembrar que o Westworld, principalmente por usar a questão do western como tema inicial, o Westworld usa a simbologia do branco bom, preto ruim, que são os chapéus brancos e os chapéus pretos, que é um clichê de filme de velho oeste, que quando o cara tem um chapéu branco ele é mocinho, quando o cara tem um chapéu preto ele é bandido. E o personagem do Vincent Cassel tá todo de branco. Isso tem alguma coisa aí, sabe? Ele não é simplesmente um antagonista. Ele me lembrou, e perdoe-me a infâmia, o arquiteto da trilogia Matrix, que aparece no final do segundo filme. É um cara que parece entender tudo, mas como a gente até descobre depois, e o Westworld pode caminhar para esse lado, ele mesmo, o próprio arquiteto, faz parte da Matrix. Então talvez o Serac não seja simplesmente o executivo da Insight, como ele pode ser a própria encarnação do Roboão. Essa máquina que controla tudo, que ele é o supervisor disso, pode ter encontrado uma forma de se materializar naquele mundo. E tem um detalhe aí que eu esqueci de falar, né, que é quando mais um easter egg, né, muita gente já deve ter visto isso. Duas citações que primeiro aparece no momento em que a Maeve está ali na oficina, né, entendendo o que está acontecendo, para onde ela pode ir. Ela vê pessoas fantasiadas de Idade Média tocando a música tema de Westworld, com instrumentos medievais. Ou seja, estamos falando do mundo medieval, que em algum momento vai ser mostrado pra gente. Eu acho que tem mais parque do que eles estão mostrando. No site do Westworld, eles trabalham com... originalmente acho que eram 5 ou 6 parques, mas só o Westworld era revelado, os outros eram todos fechados. E à medida que a série foi revelando, ele foi mostrando, tem... não vou lembrar os nomes dos words, desculpa, enfim, estou testando aqui a primeira vez, então não tenho os nomes todos na ponta da língua. Eu tenho um roteiro escrito, mas o roteiro não está aqui na minha mão e eu, enfim, na próxima eu acerto. À medida que a gente vai conhecendo na série quais são os outros parques, além do Parque do Velho Oeste, a gente também no site vão aparecendo esses mesmos sites, então esses mesmos parques. E tem um parque que ainda não foi revelado, que teoricamente é o mundo medieval. Mas eu acho que o mundo futuro também existe, o Future World. Isso vai para muita gente pode soar como foi tudo um sonho, ou tem alguém imaginando tudo aquilo, tem alguém passando por tudo aquilo, mas eu tenho fé que eles vão conseguir contar uma história melhor do que simplesmente isso. E no momento em que a Maeve vê esses aldeões medievais, ela olha para o lado e tem um dragão enorme, que é um dragão do Game of Thrones, né? Que eu não faço a menor ideia, quer dizer, já vi, mas não gosto. Não tenho essa referência também. Mas é um dragão do Game of Thrones que está sendo manipulado por dois mecânicos, né, dois técnicos, que são os produtores do Game of Thrones. O que levou muita gente a especular que talvez o Medieval World seja Westeros World, que a Westeros é justamente a terra em que se passa o Game of Thrones. É curioso, né? Mas ele fala também sobre vender partes daquele dragão para uma ilha na Costa Rica. E aí também é uma piadinha com o Jurassic Park, que é escrito pelo Michael Crichton, né, que é também o escritor do Westworld original, que se passa em uma ilha na Costa Rica. Então tem essa piadinha que meta piada, né, enfim, citações e referências que os produtores de Westworld vão colocando, os produtores e os roteiristas, que são
o Jonathan Nolan e a Lisa Joy. Eles vão colocando esses pequenos easter eggs, essas pequenas piadinhas e referências no episódio. Vamos ver o que nos espera aí do terceiro episódio. Esse programa de hoje ficou mais curto, também porque eu estava explicando um pouco sobre a natureza. Eu acho que a média de tempo vai ser por aí, né? A não ser que eles tornem muito mais complexo, né? Não custa lembrar que uma das entrevistas que o Jonathan e a Lisa deram antes da temporada começar, eles falaram que essa temporada vai ser mais linear, vai ser mais certinha, vai dar para entender melhor, ela não é tanto um quebra-cabeça. Na boa, duvido. Acho que eles estão trucando a gente, estão começando a espalhar as peças no tabuleiro para daqui a pouco mostrar. Então, não é um tabuleiro só, são 3 tabuleiros, cada um numa época, cada um num lugar, e aí você tem que entender as coisas. Enfim, eu acho que nesse terceiro episódio, pelo trailer, eles vão conectar o que aconteceu no primeiro ou no segundo. Não sei se a gente vai ter o tal do confronto que eu cogitei, mas suspeito que sim. Se não vai ser no terceiro, vai ser logo no começo dessa temporada. Certo? Vamos aí conversando e nos encontramos já já. Valeu!